Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe um vídeo para dizer exatamente a respeito de como não orar. O que a Bíblia diz sobre isso? E também quero estar explicando alguns mitos que as pessoas pensam a respeito da oração. Então fique nesse vídeo até o final, acompanhe, eu tenho certeza que vai ser edificante na sua vida. Quem ainda não conhece o canal, eu peço que você inscreva-se e você pode também estar conhecendo a obra missionária que este canal apoia no link que está na descrição desse vídeo, ok? Se você achar essa mensagem importante, peço que você deixe o seu like. Faça comentários aqui embaixo se você ficou com dúvidas ou se você quiser acrescentar algo ao que for dito nesse vídeo aqui. Está certo? Então eu quero começar essa mensagem trazendo o versículo que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Tem cristão que tem muito medo desse versículo e às vezes quer passar direto sem avaliar o que ele está falando, justamente porque a pessoa não entende o que está querendo dizer aqui. Então, o apóstolo Tiago, ele escreve para nós, dando aqui uma dica de como não orar. E a dica que ele mostrou é a seguinte: olha, não tenha a sua oração focada nas coisas terrenas. Não tenha a sua oração concentrada exclusivamente no reino da terra. O que ele está falando? Ele está falando sobre ter, sobre receber, sobre aumentar, sobre prosperar. Todas estas coisas, quando você ora nesse sentido, Deus não se agrada. Lembre-se que Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. E é por isso que o apóstolo Tiago fala: para gastardes em vossos deleites. Ninguém que ora para ter, para receber, para aumentar ou prosperar, está orando por um propósito de Deus. Então, nós podemos entender com essa dica que nós temos que concentrar a nossa oração nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Concentrar a nossa oração naquilo que é da vontade de Deus. Então, por exemplo, quando você ora pela salvação de uma pessoa próxima a você, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você ora para que Deus faça de você um filho obediente, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você ora pela sua santificação e muitas outras coisas. Veja bem, não é que você não pode orar por aquilo que você precisa, tá certo? Eu gosto de esclarecer as coisas nos mínimos detalhes para que não fique dúvidas, né? Mas existe uma diferença. Vou usar um exemplo aqui. A pessoa ora a Deus e pede um carro 0 quilômetro. A outra pessoa ora a Deus e pede: Senhor, amanhã eu preciso trabalhar e eu preciso que a gasolina do meu carro seja multiplicada. É diferente. A outra dica está em Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo falando. E ele está falando: olha, não seja como um hipócrita ao orar. Jesus está mostrando para nós que essas pessoas se concentram muito mais na aparência da oração do que na conversa com Deus o Pai. O que Deus espera de nós é ver verdade na nossa oração. Palavras bonitas demais e sem significado nenhum
Palavras vazias de sentimento não significam nada para Deus. Então, quando você for orar, invista todo o seu coração nisso. Não precisa procurar palavras bonitas, apenas palavras sinceras. Lembre-se que Deus ouve a oração até de uma criancinha e Ele ouvirá a sua também. A terceira dica que eu quero dizer para vocês sobre como não orar está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 11 e 12. Diz assim: O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aqui Jesus está contando uma parábola, você deve conhecer essa parábola, mas o que ele está mostrando para nós, com o exemplo do fariseu, é que quando formos orar, nós não devemos nos valer de nenhuma justiça terrena, porque tudo o que o fariseu diz aqui são coisas terrenas. Nada disso tem valor diante de Deus. Então, Jesus está mostrando que nós não devemos nos considerar superior aos outros ou dignos do reino de Deus por algo que a gente faça, por alguma obra. O homem natural tem em si uma herança do pecado que veio lá do Éden, que veio de Adão e Eva, enfim. Então, se existe algo que o homem faz naturalmente, é pecar. Isso, o que mostra pra gente? Que a justiça que nós precisamos vem de Jesus Cristo. Então, reconhecer essa dependência é algo que é de acordo com a vontade de Deus. Essa condição de pecador, essa condição de recebermos essa herança e tudo mais, é igual entre todos os homens. Então, a graça veio exatamente para transformar homens indignos em filhos de Deus. Pela graça, Jesus nos faz dignos e nos faz participantes da herança dele. Então, depois dessas 3 dicas que eu disse para vocês, que eu mostrei aqui na Palavra de Deus, eu quero dizer também sobre alguns mitos que as pessoas pensam com relação à oração. E o primeiro mito é que o pecador não pode orar. As pessoas se consideram tão pecadores que acham que Deus não vai escutá-los. Então, eu preciso dizer para você que Jesus veio para o pecador. É isso que está escrito na minha Bíblia, e se você tiver uma Bíblia na sua casa, vai estar escrito na sua Bíblia também. E o exemplo disso é a segunda parte dessa última parábola que nós lemos aqui. É a parte do publicano, onde ele admite ser um pecador e que precisa da justiça de Deus, e o Senhor Jesus Cristo disse que esse foi para casa justificado. Então, meu querido, minha querida irmã, eu preciso dizer para você que se você tem certeza de que você é um pecador, você precisa exatamente orar para ser liberto do pecado. Você vai encontrar força para lutar contra o pecado se você orar mais. Muito bem, então vamos para o segundo mito agora. As pessoas normalmente pensam que Deus está ocupado demais para ouvir a sua oração. Eu não oro muitas vezes porque Deus tem tanta coisa para fazer, né? Isso é um erro que acontece comumente com as pessoas que não têm muita intimidade com a palavra de Deus. Eu vou dizer para você 2 referências que nos mostram exatamente o contrário disso,
Mas não tem importância se você pensava isso até hoje. O importante é que agora você vai aprender e você pode passar a orar por todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, ok? Em Lucas capítulo 18, a partir ali do versículo 1, Jesus nos ensina uma parábola que fala a respeito do dever de orar sempre. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo para nunca parar de orar. Ele está dizendo a você, olha, nunca pare de orar, nunca. Deus, ele se agrada de receber a sua oração. Ele é paciente, longânimo para com as nossas orações. Nunca pare de orar. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina naquela parábola. Outro versículo também que trata deste assunto é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ali é o apóstolo Paulo e ele diz que todas as petições, ou seja, tudo aquilo que você tem a pedir, que seja conhecido diante de Deus por orações e súplicas. E quando ele diz todas, ele não está excetuando nenhuma. Ele não está dizendo, olha, se você está gravemente doente, você deve orar, mas se você está superficialmente doente, você não deve orar. Olha, se você está com um grande problema, você deve orar, mas se você tem um pequeno problema, você não deve orar. Ele diz todas as petições, todas, que sejam conhecidas através da oração e das súplicas. Então, quando você pensar que Deus está ocupado demais, lembre-se dessas duas referências. Lembre-se que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar sempre, nunca desfalecer, orar em todo tempo. E o apóstolo Paulo disse para orarmos por todas as coisas, ok? Eu espero que esse vídeo tenha trazido coisas novas para o teu coração. Eu espero que essa mensagem possa trazer uma mudança no teu pensamento, reforçada pelas palavras da Bíblia. Espero que você hoje tenha conhecido um pouco mais a respeito de Deus, a respeito do quanto Ele ama receber a tua oração. E eu gostaria muito que você levasse essa mensagem para edificar a vida de outras pessoas. E eu peço a sua ajuda para isso, deixando o seu like, colocando comentários aqui no vídeo e compartilhando essa mensagem, ok? Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.